Às vezes, por vários motivos, passamos dias e dias, anos e anos sem dizer que amamos as pessoas que são importantes. Diga que você ama aqueles que você ama. Declare isso, né? É muito importante. Estamos muito felizes hoje porque temos pessoas especiais nos visitando e é um privilégio enorme receber aqueles que nos visitam, sobretudo aqueles que estão aqui nos visitando pela primeira vez, e é uma honra, é um privilégio. Nós temos visitantes vindos do Rio de Janeiro, né? Que maravilha! É o Léo, Leonardo e a Thalita. Eu pedi para que se coloquem em pé, por gentileza. Muito bom. Eu pedi para que os irmãos próximos aí possam cumprimentá-los, né? Dizer que eles são muito bem-vindos entre nós. E queremos dizer aqui que vocês são VIPs, Very Important People, né? São pessoas importantes. Aliás, o Léo e a Thalita parecem dois artistas, né? São pessoas elegantes, bonitas, né? É o nível da paulistana, viu? Vocês estão no nível certo. Só tem gente bonita aqui, então se sintam em casa, né? E normalmente carioca é bonito, assim, né? Vocês são cariocas ou fluminenses? Carioca, né? Tá vendo só? Carioca é bonito. Obrigado pela presença, né? Sintam-se à vontade e que Deus os abençoe, né? Podem sentar e Deus fale ao teu coração. Então, você viu só, né? Apesar de ter sido Ailton que os convidou, eles são muito bonitos, né? Então, também estou muito feliz aqui com a presença do Sr. Wilson, que está lá. O Wilson já não é a primeira vez, né? É o pai do Júlio e do Dudu. Olha lá, o Sr. Wilson é artista, né? Também. Hoje nós temos a presença de pessoas importantes. Então, o Sr. Wilson compõe, né? É um compositor, é artista, radialista também. Obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. Graças a Deus por isso. Muito bom, irmãos. Dia 31 de agosto, nós receberemos o pastor Leonel. Ele é missionário da Convenção Batista do Estado. Estamos em campanha de missões estaduais. E o propósito da campanha de missões estaduais é a cooperação para o avanço da obra missionária no estado de São Paulo. Apesar de a nossa igreja ter gente do Rio, né, gente de Friburgo, né, tem gente da Bahia, graças a Deus por isso, mas a gente ama o nosso estado em que estamos também. Por isso, estamos cooperando com o avanço da obra missionária no estado de São Paulo. Ainda existem cidades no interior do nosso estado com grande minoria evangélica, com 1% da população evangélica. Ainda existem lugares onde o crescimento do evangelho é vagaroso. Um desses lugares é a região sul do estado, Itaporanga, Barão de Taquara. É um lugar dominado pelo catolicismo. E estará aqui conosco o pastor Leonel, dia 31 de agosto, falando sobre os projetos missionários na região sul do estado. Você que quer cooperar com a obra missionária, prepare uma oferta especial até o dia 31 de agosto e entregue destinando a abertura de igrejas no estado, no sul do estado de São Paulo. É muito importante a sua cooperação. E hoje teremos cantina missionária. Então, depois de alguns anos, estamos retomando a cantina missionária. Aqui na cozinha nós teremos hoje à noite, depois do culto, esta cantina. Toda a renda da cantina vai ser destinada para a obra de missões estaduais. Então coopere. Qual é o cardápio de hoje? Alguém sabe? Salsicha, sopa e cachorro quente, né? Maravilha. Então tem sopa para os magrinhos e cachorro quente para os não tão magrinhos, né? Tem doce também para os menos magrinhos ainda. Mas você que está de regime, você que se considera magrinho ou não tão magrinho, você pode comer sem culpa, porque Deus vai abençoar. Então come, quanto mais cachorro quente você comer, você vai ganhar o dom, né, de não engordar. Então, compre à vontade, cachorro quente, sopa, o doce. Não jante fora,
não coma lanche fora, coma aqui conosco na nossa cantina missionária. Graças a Deus por isso. Hoje de manhã meditamos sobre a paternidade, o referencial paterno de Davi, por que ele foi o pai que foi, o que fez dos seus filhos serem os filhos que foram. Mas não deixamos a desolação por aí. Acreditamos que há expectativa, que há esperança sempre. Independente do referencial que você teve, é possível analisar seu histórico e olhar para o exemplo deixado por Deus e por Cristo. Nessa tarde, agora à noite, meditaremos sobre o choro e o pecado. Isto. O choro e o pecado. Na pastoral de domingo passado, o tema foi justamente esse, o choro e o pecado. Eu sou muito feliz porque eu sei que os irmãos leem os boletins, né? Amém. Graças a Deus por isso. Aliás, o boletim desse domingo está com a fonte diferente. É melhor para ler. Mas o choro e o pecado, que foi tema da pastoral de domingo passado, eu aproveito o tema para meditarmos hoje acerca da relação que existe entre o choro humano, o chorar, e o relacionamento com Deus, a espiritualidade com Deus, a vida com Deus. Como está escrito na revista Ultimato, a edição de maio e junho de 2014, se não escaparmos do pecado, não escaparemos do choro. Chora-se imediatamente após o pecado ou algum tempo depois, por causa do peso da mão do Senhor sobre a cabeça do pecador, por causa do remorso, por causa do arrependimento, por causa das consequências naturais, por causa da vergonha do pecado cometido diante da família, da igreja e da sociedade, por causa do castigo infligido em vida pelos homens e por Deus. A grande questão é que se não houver choro de arrependimento pela dor do pecado, haverá choro de remorso pelas consequências do pecado. E talvez em épocas em que bênçãos são prometidas, são oferecidas, são disponibilizadas nos púlpitos, é mais do que necessário pregarmos e exortarmos sobre as consequências de uma vida em pecado, longe de Deus. Mas um sermão desse estilo não agrada ao coração, nem agrada aos ouvidos. Mas a Bíblia não foi escrita para agradá-lo, mas para instrução, exortação e edificação da fé. Amém? Bom, existem várias exortações bíblicas que nos alertam sobre a importância do choro diante do pecado. E esse choro antes do pecado é importante para que não venhamos a chorar eternamente. Se não chorarmos agora, o choro poderá ser eterno, como disse Jesus. E lá haverá choro e ranger de dentes. Se Jesus disse que haverá um lugar assim, não sou eu que me darei a teólogo liberal e dizer que não existe. Se Jesus disse que existe, é porque existe. Um lugar de choro e um lugar de sofrimento eterno. Se o nome é inferno, Guena, mansão dos mortos, Sheol, Hades, eu não sei. Mas que existe, existe. Um lugar onde haverá choro eterno. Queria ler com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 22, dos versos 52 a 62. Lucas 22, do versos 52 a 62. E a palavra de Deus nos mostra o seguinte:
Esse é um texto dos últimos momentos de vida de Jesus como homem. Ele estava para ser julgado e condenado. Os discípulos haviam se dispersado, fugiram. João acompanhou e Pedro acompanhou de longe. Vamos ler a reação de Pedro quando Jesus estava sendo julgado e condenado. Lucas capítulo 22, verso 52, diz assim: Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espada e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Engraçado que aquele homem que disse: Senhor, por ti eu morrerei. Senhor, por ti darei a minha vida. De repente a situação se inverte e ele começa a seguir de longe. O medo de se aproximar daquele que lhe prometera a fidelidade eterna. E o texto continua dizendo, verso 55, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. E pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E falava ele ainda, quando que aconteceu? O galo cantou, né? Os irmãos estão acompanhando. O galo cantou. Verso 61. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E aí o que acontece? Então Pedro já havia negado 3 vezes a Jesus, negou que conhecia Jesus por 3 vezes. Ele ouve o galo cantando. E Jesus, que sabia de todas as coisas, sabia exatamente onde estava Pedro. E Jesus estava lá, sendo julgado. E ele olha para a direção de Pedro. E Pedro olha para Jesus. E eu imagino aqueles olhares se cruzando. O olhar do mestre. E certamente era um olhar de amor fraterno, amor precioso. Mas um olhar sério. E ao olhar, veja o que acontece. Quando Jesus então olha para Pedro, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente. Outras versões dizem copiosamente. E Pedro chora. Porque aquele olhar foi cortante no coração. É o olhar da confrontação consigo mesmo. É o olhar de Deus do qual não há escapatória. Porque podemos enganar os que estão ao redor. Mas quando Deus olha para você, não dá para enganá-lo. Jesus olha com um olhar o qual não é enganado por ninguém. E Pedro sente o seu coração ser rasgado. E ele chora. Você já teve o olhar de Jesus sobre você? Você já sentiu o olhar de Cristo no teu coração? Quando você percebe que está nu, sem argumentos, sem respostas, sem defesas,
E tudo o que você tem a fazer é chorar. Se não chorarmos com o olhar de Cristo, choraremos eternamente de arrependimento. Todo pecado possui o choro como consequência, seja a dor pelo remorso ou o sincero arrependimento. O que ocasiona o choro? Eu quero trabalhar com os irmãos apenas duas razões que ocasionam o choro nas nossas vidas, e você vai escolher com qual delas você vai ficar. Primeira razão que ocasiona o choro é o empedernimento do coração. Já ouviram falar dessa palavra? Empedernimento é uma palavra tão complexa que o Word não conhece, né? Se você colocar empedernimento no Microsoft Word, ele vai te sugerir outras opções. O Google vai dizer, você quis dizer, né? Tanto. Empedernimento do coração. Esse aí é o choro do sofrimento. Opção A, choro do empedernimento. Mas o que é empedernimento, pastor? Igreja Paulistana também é cultura para você. Empedernimento é o ato ou efeito de empedernir. Agora sim. A palavra empedernir significa converter em pedra, tornar duro como pedra, petrificar, endurecer, tornar frio ou insensível como pedra, tornar-se duro, desumano e cruel. O empedernimento do coração é quando o seu coração se torna insensível, se torna desumano, se torna duro, coração de pedra. Ai, pastor, eu não tenho um coração de pedra. Quando é que o coração fica duro como pedra? Chego a afirmar que Pedro iniciou o processo de empedernimento. Antes mesmo da negação. O coração não vira pedra de repente. Só a mulher de Ló, né? Que olhou para trás e virou estátua de sal. Mas o coração, o teu coração, vai se empedernindo aos poucos. Antes mesmo da negação de Pedro, lembra-se o que acontece? Onde estava Jesus antes de ser preso? Estava lá no jardim, não é? Jardim do Getsemane, não é isso? E aí estava lá Jesus no jardim do Getsemane, e a palavra de Deus diz que ele se retira para orar e leva consigo mais outros discípulos. Um deles era Pedro. E Jesus começa a clamar ao Pai. E uma das palavras registradas de Jesus nessa oração é: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E a Bíblia diz que Jesus, ele orava e suava como gotas de sangue. Ele estava sofrendo no seu íntimo, sofrendo no seu interior, estava doendo aquela angústia de ir para a cruz. Jesus teve medo, Jesus temeu, Jesus ficou desesperado. Jesus, como ser humano, sentiu a dor de ter que fazer algo que você não quer fazer. E Jesus começa a gritar para o Pai. E ele chama Pedro, aquele que prometia fidelidade até o fim, diz: Pedro, por favor, ora aqui comigo. Orai e vigiai, porque a carne é fraca. E ele começa a orar. Aí ele abre o olho assim. Ele está contando com o apoio do seu companheiro. Mas como é que estava Pedro? Ih, já estava roncando. Às vezes está conversando com alguém. Fala, você está me ouvindo? E a pessoa está... Hã? Às vezes a mulher quer conversar com o marido e aí resolve conversar bem na hora de